Esse é o meu quarto vídeo. E sim, eu tava lá embaixo na sala de música, eu só subi, porque antes meus colegas de quarto estavam aqui, então não dava pra gravar. Mas agora eu tô gravando no meu quarto. A qualidade provavelmente vai ser ruim, vai ser pior, porque eu tô gravando da câmera do computador. Mas um pessoal pediu pra eu mostrar como é que é o quarto. E, bom, eu tô mostrando ele como ele realmente é. Meu quarto nunca foi muito organizado, então não é novidade. Mas eu vou mostrar aqui. Desculpa pelos movimentos bruscos que talvez tenha. Bom, eu vou fazer como se estivesse chegando de novo no quarto. Aqui tá tipo o lado de fora de casa. Aqui é o quarto da frente, obviamente. Então, eu entro. Aqui tem a sala. Muito organizada, como vocês podem ver. Tá, tem a sala. E aqui é a mesa. Cadê? Aqui é a mesa de uma das minhas colegas de quarto. O nome dela é Liz e ela estuda, vai querer se formar em inglês e literatura. Essa aqui é a minha mesa. E eu não sei porque eu quero me formar, provavelmente economia. A mesa da outra colega de quarto minha, ela quer ser médica, então tá fazendo as cadeiras pra entrar depois na escola de medicina e ser médica, óbvio. E aqui tá a mesa da minha outra colega de quarto. Ela quer estudar Human Development and Regenerative Biology. E ela também quer ir pra escola de medicina depois. E pra lá estão os quartos. O que mais? A vista, vamos pensar. Aqui tá a vista. Hoje tá tipo menos 13 graus, eu acho. E aqui tá a minha mesa. Então vamos começar o vídeo propriamente dito. Primeiro, por que o quarto é uma bagunça? A gente quase não passa tempo no quarto, na verdade, porque, primeiro, o dia é bem corrido e daí depois a gente geralmente estuda na biblioteca. Ou só não passa muito tempo no quarto e estudar só usa a mesa, então não importa como é que ela está, basicamente. E a biblioteca também fica aberta 24 horas, então isso é muito, muito bom. E tá, eu acho que é basicamente isso o quarto. A minha colega que quer fazer medicina estuda Regenerative Biology, ela também toca violino. E ela toca na orquestra daqui, é bem legal. Tá, então esse vídeo eu não vou falar tanto sobre aqui, eu vou falar mais sobre o processo de admissão, que eu acho que vocês devem estar mais atualmente interessados. Então, bom, eu tô mais ou menos seguindo um guia que foi escrito pelo Leonardo Stedili, de Princeton. Desculpa, Leonardo, se tu vai ver isso, eu não pronunciei teu sobrenome direito. E isso tá num grupo do Facebook que é chamado BSCUE, BSCUE. Procurem se vocês ainda não estão, é um grupo muito bom de apoio para estar nas escolas, nas universidades dos Estados Unidos. A gente tira dúvida e vejam, é muito bom. BSCUE. Brazilian Student Council of Undergraduate Education, talvez, eu não me lembro. E tá. Então, seguindo o guia do Leonardo, a primeira pergunta que geralmente se deve fazer é por que vim estudar aqui? Isso é muito, muito pessoal. Eu vim estudar aqui basicamente. Quando eu tava aplicando, eu não pensei, meu Deus, se você aceita em Harvard, eu vou pra Harvard e é uma universidade maravilhosa, eu quero estudar lá. Não. Eu tava pensando, eu quero estudar nos Estados Unidos, eu quero poder estudar mais de uma coisa na universidade, mais de um só assunto, eu quero poder ter colegas de quarto que toquem violino, que estudam em árabe. A outra colega de quarto que estuda árabe. E eu quero ter tipo, esse tipo de experiência, sabe? De ter fóruns de discussões no Instituto de Política, de ter aula com professores ótimos e de conversar com eles a 1 da manhã. Então eu queria, basicamente, porque eu não queria ir pra universidade e voltar pra casa, ir pra universidade e voltar pra casa, e ficar nessa coisa que tu não fala tanto com os teus colegas e tu não tem esse... Não tô dizendo que não tenha, mas talvez em uma escala menor esse desenvolvimento fora do acadêmico e fora da sala de aula. Então, esses foram basicamente os meus motivos. Então, eu incentivo todo mundo a pesquisar mais sobre como é isso daqui, sobre por que cada um quer
vir estudar aqui. Tem gente que tem outros motivos, então tem que descobrir qual que é o seu, em primeiro lugar. E por que não prestar? Bom, bastante gente diz que estudante internacional não deve prestar, eu digo, tipo, aplicar para as universidades quando quiserem fazer direito ou medicina, porque direito e medicina são cursos de pós-graduação, então tu não vai fazer direito ou medicina quando tu vier pra cá, tu vai estudar alguma coisa e tentar depois direito ou medicina, mas geralmente, como são de pós-graduação, às vezes não tem auxílio financeiro, ou se tu fizer direito, tu vai, tipo, morar nos Estados Unidos depois, ou vai fazer direito internacional se quiser voltar pro Brasil. Não tem muito mais escolha. E medicina também. Primeiro, é muito difícil de entrar, muito mesmo. E não tem auxílio financeiro. Então, tipo, se eu quiser ir pra medicina, primeiro tem, tipo, que só estudar, basicamente. Não, tipo, minha colega de quarto que é medicina, ela toca violino. Tipo, ela tem atividade extracurricular. Mas é um apego acadêmico, uma dedicação acadêmica muito maior do que se tu não quiser fazer medicina. E também tem que casar com um americano ou morar aqui, tipo, muitos anos pra conseguir um green card. E ganhar auxílio financeiro ou começar a economizar agora. Então, enfim, em geral, quem quer fazer direito ou medicina é desencorajado de aplicar para universidades no exterior. Eu não sei, eu não vou dizer o que é totalmente, porque, bom, eu não tenho nenhuma qualificação para dizer isso. Bom, segunda pergunta do guia. Se as universidades americanas consideram, tipo, tanta coisa no processo de aplicação, o que é que importa mais? E essa é uma pergunta que as pessoas geralmente fazem e eu acho que é bem difícil de responder. Não tem só uma coisa. O que as universidades se preocupam é em te conhecer. E eu falo isso sério. É em saber o que te motiva, o que tu gosta, o que tu vai ganhar e o que tu vai dar para a universidade ao estudar aqui. É muito mais como que tu vai aproveitar todas as oportunidades e como tu já aproveitou as oportunidades que tu tem, do que uma coisa, tu precisa de tal nota e tu precisa ter feito tal pesquisa e ter trabalhado em tal lugar antes de vir para a universidade. Não, não tem isso. O que precisa em geral? Precisa ter aproveitado as oportunidades. Eles vão muito mais querer aceitar alguém que nasceu, tipo, sem oportunidades, que tipo, estudou em colégio público, não tinha extracurricular, não tinha como fazer extracurricular, não tinha como pagar, tipo, escola de música ou, sei lá, qualquer coisa. Do que alguém que foi sempre teve as oportunidades, mas nunca resolveu participar de uma coisa extracurricular, ou participar de Olimpíada, ou estudar, ou... enfim. É muito mais quem tu quer, quem tu pode ser, do que quem tu já foi, assim. Talvez. Eu não sei, eu não sou admissions officer. Mas notas no colégio certamente contam. Tu não precisa ser o primeiro da turma, mas tu precisa estar ali em cima, porque eles querem ver que tu estudou, porque tu vai ter que estudar um monte aqui. Então tu tem que ter a cultura de estudar, tu tem que saber estudar e gostar de estudar. Então eles querem saber basicamente se tu vai conseguir te manter bem aqui, se não vai ser muita pressão e se tu não vai acabar rodando. E notas no SAT também são importantes, então tem que fazer o SAT Reasoning, tem que fazer o SAT Subject, em geral, e também o TOEFL. Então, essas notas são importantes, e a extracurricular é importante. E as essays que tu escreve para as universidades também são importantes. O que é bom fazer a longo prazo para me preparar? É uma outra pergunta. Descobre uma coisa que tu gosta de fazer e faz. É basicamente isso. Claro, tem gente que se prepara pra vir, diz, tipo, eu quero estudar em Harvard e eu vou fazer tudo pra estudar lá. Eu acho que pode ser um jeito eficiente, mas não tão certo. Porque não tem uma fórmula, sabe? Não tem uma fórmula. Porque eles querem tudo, eles querem pessoas de verdade, eles não querem, tipo, números. E eu sei que isso é uma coisa que pode soar como se é fácil eu falar agora que tô aqui, porque eu me preocupava bastante com isso ano passado, ano retrasado, mas, tipo, esse ano Harvard aceitou 1.600 pessoas, mais ou menos. E pelo que eu vi, 5.000 pessoas que aplicaram eram, tipo, primeiros lugares nas turmas do colégio delas e outros 4 vezes, tipo, 4.000 pessoas tinham conseguido quase nota máxima no SAT. E eu não conseguia nota máxima no SAT e eu não era o primeiro lugar da minha turma.
E muita gente, acho que nenhuma das gurias do quarto, acho que a Sarah só era o primeiro lugar na turma dela. Mas elas têm outros interesses, elas têm outras paixões, elas gostam de pessoas, gostam de falar com pessoas, gostam de ajudar, de estudar, de participar nas coisas. E eu acho que todo mundo, tipo, que elas vão fazer alguma coisa incrível, tipo, nesse mundo e vão ser bons cidadãos e boas profissionais. Então eu acho que isso basicamente importa tanto quanto. Eu não sei se importa mais, não sei se importa menos. Não tenho, tipo, não tenho qualificação pra dizer exatamente, mas não é só notas, apesar de que tu precisa ter nota. Ahn, Então, voltando à pergunta, a longo prazo, escolhe alguma atividade que tu gosta. Gosta de jogar vôlei, joga vôlei. Gosta de jogar futebol, joga futebol. Gosta de música, faz música. Gosta de tudo, faz tudo. Ahn, Só gosta de estudar, não vai te ajudar tanto. Se tu for só primeiro lugar no colégio e não fizer mais nada da vida, isso também não vai ajudar muito. A não ser, claro, que tu vá pra uma Olimpíada Internacional e daí queira ir pro MIT. Isso pode ajudar. E como escolher que universidades prestar? Hum, Depende. Depende se tu quer morar em cidade grande, se tu quer morar em cidade pequena, se tu quer se formar em ciências, se tu quer se formar em artes e humanidades. Depende. Depende se tu é rico ou não, se tu tipo, vai precisar de ajuda financeira ou não. Então tudo isso faz um pouco de diferença. No geral, as pessoas pensam mais em como escolher a universidade no sentido para quantas eu devo aplicar para ser um número seguro e passar em alguma. O que as pessoas geralmente sugerem a fazer é escolher 4 universidades, tipo, muito boas, que eu estaria mais que feliz de ir, tipo, sei lá, por exemplo, Harvard, Stanford, Yale e UPenn. São as 4, tipo, mais difíceis de entrar. E daí depois tu escolhe as outras que tu estaria também, tipo, muito feliz de ir, mas que talvez tu ache que tenha mais chance. E daí isso depende de tu ter auxílio financeiro ou não. Algumas universidades aumentam a tua chance se tu não vai pedir auxílio financeiro, porque elas não têm tanto dinheiro para dar para estudante internacional. Então tu pedir ou não pedir dinheiro depende pra tua escolha, assim, pra tua seleção. Desculpa, tô esquecendo as palavras. A Universidade de Chicago é uma dessas universidades. Eles dizem, eu levo em conta quanto dinheiro tu tem, basicamente. E tem, acho que. Eu não quero falar o número errado, acho que tem tipo 8 universidades que estão nem aí. Harvard tá nem aí. Yale e UPenn, eu acho que também é need blind. MIT é need blind. Princeton é need blind. E Columbia, eu acho que é need blind. Talvez Dartmouth, acho que Dartmouth também. Então é só pesquisar na internet. Need blind admissions of United States Universities, American Universities. Alguma coisa assim. E need blind, o que quer dizer? Primeiro eles te aceitam e daí depois eles veem quanto tu pode pagar. E daí eles vão pedir imposto de renda da tua família, vão pedir, tipo, profissão dos teus pais e tal, que daí eles estimam quanto tu vai poder pagar. E daí, a partir dessa estimativa, eles cobrem todo o resto das despesas. Foi o que aconteceu comigo e foi realmente, tipo, muito justo. A minha família tá pagando o que pode pagar e o resto da universidade tá pagando por mim. Tem gente que não tá pagando, tipo, nada. Eu acho que tá não sei quantos por cento de Harvard. Estão em full financial aid, mas tem uma porcentagem boa em full financial aid. Então isso é uma coisa que se deve ver. Tem outras que são need aware, que é tipo, eu dou financial aid, mas eu não dou blind. Depende de quanto tu precisa e isso pode interferir na minha decisão sobre te querer ou não te querer na universidade. Daí, basicamente, se tu não é, tipo, excepcional, genial, te querem muito, e tu precisar de muito dinheiro, é bem possível que elas não te aceitem, porque elas não vão ter dinheiro pra te dar e acham que, tipo, o retorno que elas vão ter contigo não vale o investimento que elas vão estar fazendo em ti. Então, é basicamente isso. O que mais? Então, em geral, escolhe... Um número que geralmente sugerem escolher são umas 12. Tu tem 4 muito boas, e daí tu tem umas 6 que tu ficaria muito feliz e ainda é possível de passar. E daí tu tem umas outras... Quantas eu já falei? 10?
E daí tu tem umas outras, tipo, duas que tu acha, eu vou passar, mas eu iria pensar se eu vou, porque talvez não vale a pena estudar fora, ficar longe da família, os cursos da universidade, por uma educação não tão boa. Daí depende de quais são suas prioridades e o que tu quer estudando aqui, sabe? Ahn, vamos pensar. Ah, tá. Eu já falei de Need Aware versus Need Blind e tem Need Based versus Merit Based. A maioria das universidades maiores, as que, tipo, vocês conhecem de nome, Harvard, Yale, Princeton, Columbia, UPenn, Caltech, Stanford, elas geralmente não têm merit-based. Por quê? Bolsa de mérito mostra excelência em alguma área e geralmente todo mundo que aplica e aceita nessas universidades tem excelência em mais de uma área até. Então, elas basicamente dizem, todo mundo aqui é bom, eu não posso selecionar alguns para dar uma coisa que todo mundo é qualificado, assim. Então, depende da universidade. Eu não sei, na verdade, que universidades têm merit-based, mas também procurem no Google. Google tem tudo. E quanto custa aplicar para as universidades? Assim, tu tem vários custos. Eu vou tentar resumir um pouco. O que é que tu precisa em geral? Tu precisa de SAT. Tu precisa de SAT Reasoning. E eu não lembro quanto custa. Eu acho que custa quase $100. Igual, esse tipo de informação dá pra ver no site collegeboard.org, eu acho, meio, talvez .com, mas acho que é .org. E daí tu vê College Board e vê quanto custa o SAT. Então, eu acho que o SAT é quase $100, tem que fazer o SAT. Geralmente as pessoas fazem 2 vezes, porque não vão tão bem na primeira e daí vão melhor na segunda. Então, calcula, sei lá, quase $200 pra isso. Tem que fazer o TOEFL, que agora está 200 e poucos dólares, não sei. Tem que fazer o TOEFL e tem que fazer SAT Subject Test, que é o SAT de matéria, o SAT de matéria. Tu pode fazer de matemática, química, biologia, francês, história, japonês, chinês, tem tipo vários assuntos. E tu escolhe, em geral, 2 pra fazer a prova. Eu escolhi... O que eu escolhi? Eu escolhi matemática, física e biologia. Um amigo meu que tá em UPenn tinha escolhido escolheu química e matemática. Varia, bastante gente escolhe diferentes, mas geralmente eles ficam um matemática e um ciências, porque o Brasil em geral é bastante bom, ou as escolas que o pessoal estuda no Brasil, em geral são bem boas em ciências, e também ciências é mais fácil de entender em inglês, porque são nomes mais técnicos. Então, são nomes mais técnicos, então tu não precisa de tanto conhecimento, talvez, no idioma pra ir bem. Enquanto se fizer uma prova de literatura, tu vai ter zilhões de textos de, sei lá, 1.200 palavras, tu vai ter que interpretar, e às vezes é tipo inglês arcaico, e daí tu não tem o que fazer, sabe? Então, geralmente, escolhem matemática e umas ciências. E é geralmente que as universidades pedem também. E depois o custo para aplicar para cada universidade é, em geral, $75. A universidade pede $75 só para ler a tua application. E daí é isso tu paga quando tu manda o common application. Se tem mais algum gasto? Eu acho que os gastos são basicamente com isso. Então, claro, depende do número de universidades que tu vai aplicar e quantas vezes tu vai fazer cada prova. E também tem o custo dos livros para estudar para as provas, né? Eu acho que tá tipo $70, mais ou menos. O livro para estudar pro SAT e pro TOEFL. Bom, pro TOEFL, acho que na verdade se estuda pro SAT, tu não precisa estudar pro TOEFL. Porque o TOEFL é bem mais fácil que o SAT. Foi o que eu senti, pelo menos. E geralmente livro pro TOEFL é caro. Mas tá, isso é outro assunto. Mas se tu realmente não tem como pagar, não tem chance de pagar, o que tu pode pedir é um waiver. Se tu pede waiver, acho que pra universidade tu pode pedir pra não pagar os $75. E eu acho que tu também pode pedir pro College Board pra não ter que pagar o SAT. Então os custos diminuem. Outra opção é participar de programas de mentoring. Tipo o programa de mentoring da Fundação Estudar, ou... Qual outro? Ah, sim, ou do Education USA. O Education USA, ele é, em geral, voltado para pessoas que não têm tanta condição financeira e não conseguem arcar tanto com os custos de aplicar, e daí eles ajudam. Eu não sei como que tá funcionando o
o Prep Program da Fundação Estudar esse ano, quando eu participei ainda era com o Instituto de Liderança do Rio. Então, talvez o sistema tenha mudado um pouco, não tenho certeza. Mas eles também cobriam as despesas de algumas pessoas que precisavam. Então, se informem. Um é Prep Program Education USA, ou Programa de Bolsas, provavelmente, Education USA. E o outro, acho que deve ser mesmo Prep Program Fundação Estudar. Então, vejam. Mas mesmo que não tenha muito dinheiro, dá pra aplicar. Dá pra aplicar, não é uma coisa que vai definir que tu não pode. O que mais? No que se baseiam... O quê? No que se baseiam os rankings? E onde dá pra encontrar? Eu não sei. Os rankings, depende do ranking, eles têm diferentes critérios. Alguns é por número de Nobel que a universidade tem, outros também, né? Outros por qual que é o ratio de professor para estudante, quantos cursos a universidade oferece. Depende bastante. Eu não sei, mas dá pra ver. Eu acho que um dos rankings mais famosos é do World News. Eu nunca usei muito ranking, então não tenho certeza. Mas acho que é World News ou USA, alguma coisa. Só procure em ranking, tá? A universidade vai aparecer uma lista de rankings. Tá, por onde começar? Pergunta difícil. Pra estudar... Olha, eu descobri que eu queria aplicar no meu segundo ano do ensino médio, então foi meio corrido. Eu comecei a estudar no verão do meu terceiro ano, e daí foi uma loucura, na verdade, porque eu não sabia o que era SAT, eu não sabia tipo, como funcionava como application, como fazer essay, nem nada disso, até acho que as férias, meu segundo para terceiro ano, meio do segundo ano. Então, foi meio complicado de estudar pra todo o SAT. Se tu tá no primeiro ano, segundo ano e sabe o que quer, começa a estudar. Se não for começar a estudar, pelo menos se familiariza com as provas e vê como é que funciona e programa como que tu vai estudar no futuro. Eu acho que uma coisa que dá pra fazer desde sempre, quando comecem a fazer, tipo, no minuto depois de verem esse vídeo, é ler. Ler em inglês. Leiam The Economist. Tipo, é bom, é legal e tem palavras boas e é um estilo de escrita que é parecido com os textos que tu encontra depois nas provas do SAT. Então, se tu tem o costume de ler em inglês, ótimo. Se não tem, começa. O vocabulário complica um pouco. Então, e a velocidade é muito rápido. O SAT tem sessões que tem, tipo, 2 textos e nem me lembro, 24 questões em 25 minutos. Então é muito mais velocidade do que realmente conhecimento do idioma. E vocabulário precisa. Então, por onde começa? Começa pesquisando como se aplica. Eu acho que o meu vídeo vai ficar, tipo, bem bom, razoável, assim como início. Mas procurem na internet, é muito fácil. Procura, tipo, tal universidade mais admissions, ou international students, ou how to apply. E leiam. Leiam as informações, quanto mais informação, melhor. Então, por onde tu deve começar? Pesquisando sobre a universidade, pesquisando como que funciona aplicar, vendo como é que funciona o SAT, que SATs tu vai ter que fazer, vendo mais ou menos a data que tu vai ter que fazer eles, e como que funcionam os essays, e quantos essays tu vai ter para cada universidade, e daí meio que forma um calendário, mesmo que não seja um calendário realmente escrito, forma um calendário mais ou menos mental, assim, pra tu saber quando tu tem que começar cada coisa, e não te pegar de repente, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu não tenho tempo. Então, se planejem. Eu acho que planejamento, nesse caso, é uma das coisas mais importantes que tem. Quando saem os resultados? Geralmente, tu aplica até dia 1º de janeiro do ano que tu vai querer começar a estudar, ou até 31 de dezembro do ano anterior, é o ano que tu vai começar a estudar na universidade. E daí tu recebe o resultado final de março, mais ou menos. É isso. E agora a gente tem uma sessão de mitos. Faculdade nos Estados Unidos é coisa só pra gênio. Não. Não é fácil. Tipo, não é fácil entrar, não é fácil ficar. Então, óbvio que tu tem que saber alguma coisa. Mas
Tu não precisa ser, tipo, gênio, até porque a probabilidade de tu ser gênio é bem pequena. Tem poucas pessoas realmente geniais nesse mundo. Então, não precisa ser gênio, precisa querer bastante e precisa ser, tipo, uma boa pessoa. Eu acho que realmente se resume a ser uma boa pessoa. Tu conseguir aproveitar tudo e contribuir. E dedicação. Apenas alunos que participam de Olimpíadas têm alguma chance de passar. Ou basta ter uma medalha boa, por exemplo, um ouro na IMO, para ser aceito onde quiser. Não, gente. Eu meio que participei de Olimpíada, mas eu nunca fui muito boa nisso, nunca estudei muito pra isso também. E tô aqui. Óbvio, se tu pode estudar pra Olimpíada e se tu tem a capacidade e tu quer participar de Olimpíada, vai, não tem por que não ir. Só tô dizendo que não é uma coisa necessária. Então, não, eu tenho amigos que não participaram de Olimpíadas e que estão estudando em universidades nos Estados Unidos. Não é uma coisa que tu realmente precise fazer, pode ajudar. E um ouro na IMO é certamente uma mostra, tipo, de que tu é bom, ou de que tu é muito dedicado, ou tu é muito inteligente. Tipo, tem vários fatores. O que eles querem não é tanto o que tu ganhou, mas o que tu fez pra ganhar. Então, geralmente, tu não foi pra Olimpíada sem estudar nada, sabe? Tu foi pra Olimpíada porque tu foi responsável, tu tinha um objetivo, tu traçou um plano de metas pra atingir esse objetivo e tu atingiu. É isso que eles querem. Eles querem uma pessoa que sabe o que quer, sabe como conseguir, consegue. E, óbvio, ela tem que ser razoavelmente inteligente, mas não precisa ser genial. Então, eu acho que o que eles querem ver são evidências do que eles procuram, e não uma coisa em si. Se isso faz sentido. Terceiro mito. Não, quarto, sei lá. Basta ter dinheiro pra conseguir passar. Não. E as admissions são bem justas. Tu não precisa de dinheiro até, tu precisa de bom histórico escolar, de bom relacionamento com os teus colegas, sei lá, pra carta de recomendação e tal. Tu precisa querer fazer alguma coisa com a tua educação e querer aproveitar os recursos da universidade. Não precisa ter dinheiro. Ajuda, eu não acho que não precise. Regra, não precisa ter dinheiro. O que eu acho a exceção é que ter dinheiro ajuda, não por ter dinheiro em si, mas porque talvez tu teve acesso a uma escola particular, a professores, a uma estrutura que te deixou em vantagem para conseguir isso, mas não que tu precise de dinheiro para estudar na universidade. Isso é um mito. Outro mito, é preciso fazer trabalho voluntário para ser aceito, ou qualquer outra atividade no lugar de trabalho voluntário. Não. Os admissions officers não tem tipo um checklist. Fez trabalho voluntário, então eu vou aceitar. Não fez, não, tá negada. Coitada. Não. Tu faz o que tu quer. Tu faz uma coisa que mostre que tu tem paixão por aquilo. E só. O resultado que tu conseguir daquilo vai ser reflexo da tua paixão, ou reflexo do teu interesse, reflexo do que tu pode fazer no futuro, e não simplesmente um critério pra ser ou pra não ser aceito. Então, não se preocupem tanto. Claro, tentem explorar, tentem ver o que vocês podem fazer, o que vocês podem gostar. Mas não tenham isso como uma coisa que vocês precisam realmente fazer. Tá. Nossa, quantas perguntas. O que é o SAT? O SAT é uma prova que as universidades, em geral, pedem pra... O computador tá avisando alguma coisa. Enfim. É uma prova que as universidades em geral pedem para poder te comparar com as outras pessoas que estão tentando entrar na universidade. Não é a coisa principal da tua application. É só uma coisa assim, essa pessoa está no colégio no Brasil e essa pessoa está no colégio na China. O jeito que o colégio dá a nota é completamente diferente e o currículo é completamente diferente. Como é que eu sei se essa pessoa é academicamente melhor do que essa? E daí eles vêm, bom, vamos ver o SAT. E daí pelo SAT eles conseguem ter uma ideia de quem é melhor ou quem se preparou melhor para aquela prova. Mas, como eu disse, é uma ideia. Eles não vão dizer, essa pessoa tem um SAT maior, então ela é mais inteligente. Porque teve gente que treinou isso 10 anos e teve gente que treinou isso 2 anos. Então, onde se cadastra? Tu se cadastra no site do College Board, e onde tu faz as provas. Geralmente
tem algum centro, alguma escola internacional na sua cidade que aplica a prova. Às vezes não tem, tu tem que viajar. O meu SAT Reasoning eu fiz em Porto Alegre. O meu SAT Subject eu viajei com um amigo pra Erechim, pra gente fazer a prova em Erechim. Então foi tipo uma viagem de 8, 9 horas, eu nem sei, 9 horas de ônibus pra fazer o SAT. Muito divertido, mas deu certo. Então tem que, se a tua cidade não tiver, também tem que calcular tipo o preço, o custo de transporte, o custo pra fazer a prova. Mas vale a pena, visto o resultado que pode ter. Como funcionam as notas? Meu Deus, esse vai ser um vídeo longo. As notas funcionam de 200 a 800, 800 é o máximo, 200 é o mínimo. Em geral, as pessoas ficam pelos 500 e pouco, 600. Para ser aceito, geralmente dizem que tu tem que ter mais de 700. Tem que ter mais de 700? Não. É o bom, tipo, é o ideal. Tu tenta ter mais 700, tu tenta ter até 800 em cada prova, em cada sessão do SAT, mas eles não vão te negar se eles virem que tu tem 650. Se eles verem que tu tem 600, começa a ficar complicado. Se verem que tu tem 500 e poucos numa sessão, fica muito mais complicado. Provavelmente tu não vai ser aceito. Então, para SAT Subject, tu geralmente tem que tentar ficar entre 650 e 800. E pro SAT Reasoning, que o máximo é 2.400, tu tenta ficar com no mínimo 1.800. Tu tenta mesmo ficar com 2.000, mais ou menos. E se tu conseguir, ótimo, ótimo, maravilhoso, se tu ficar com 2.200. Poucos brasileiros, poucos internacionais ficam com mais ou menos 2.200 no SAT. Importa muito pra seleção, eu já falei, médio. Depende do que mais que tu tem no teu currículo e nas tuas cartas de recomendações. Quantas vezes tu deve prestar? Geralmente o pessoal faz o SAT Reasoning 2 vezes e faz o Subject uma. Só porque o Subject é geralmente a matéria que tu tá estudando no colégio, então tu não precisa estudar tanto, enquanto o Reasoning é uma prova diferente. Então, eu acho, a minha sugestão pessoal é tu tentar fazer o Reasoning primeiro em maio e depois lá por, sei lá, novembro, que tu tem tempo, em maio, daí tu consegue ver quanto tu fez e quanto tu tem que estudar, e daí tu tem alguns meses pra se preparar e fazer de novo em novembro. O Subject, eu acho que tu pode fazer, sei lá, em outubro ou em dezembro. Em geral, não é bom fazer em janeiro, porque nem todas as universidades aceitam a prova de janeiro. Tu pode escolher as matérias à vontade no Subject. Em geral, as pessoas fazem uma matemática, uma ciências, é o recomendado. Às vezes uma matemática, um idioma, às vezes uma matemática, uma ciências, um idioma, às vezes matemática e história. Depende. Mas se tu quer aplicar para o MIT, eles pedem matemática e uma ciências, que é química, física ou biologia. Acho que é basicamente é só o que a MIT pede. Não só, mas eu digo só em sentido de teste. Eles não aceitam história ou literatura, eles aceitam matemática e ciências. Pode usar calculadora na prova. TOEFL. TOEFL é o teste de proficiência em inglês. É, sei lá, 200 e poucos dólares. É caro. Então tenta fazer só uma vez. Em geral, o bom é tu fazer mais de 100. Algumas universidades aceitam mais de 90. Mas se tu tá estudando pro SAT, eu acho que é relativamente fácil fazer mais de 100. Mas claro, né? Depende de pessoa pra pessoa. Se tu não tem experiência com inglês ou não gosta, sei lá, não se adapta ao jeito do TOEFL, tem que estudar mais, talvez. Essays, nossa. Na verdade, acho que vou fazer um vídeo diferente pra essa, que esse vídeo tá com meia hora. Deixa eu ver o que mais. Agora é muita coisa. Eu vou parar esse vídeo por aqui. Então, no próximo vídeo, eu vou tratar de essays, de cartas de recomendação. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil. E se tiverem qualquer dúvida, comentem no vídeo. Obrigada!